Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Vamos dar início à nossa série de 50 personagens que mudaram a história. Já falamos de Eva, Adão, Caim e Abel. Hoje é o dia do homem que construiu a arca, Noé. Mas antes de iniciar esse vídeo, eu quero lhe pedir um grande favor. Se você não é inscrito no canal, que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de mais vídeos como esse e dá o curtir e comenta no vídeo se você gostar desse vídeo, tá bom? Isso vai me ajudar muito e eu conto muito com vocês. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Gênesis, capítulo 6, versículo 8. Até chegar à biografia de Noé, a Bíblia passa por 9 gerações desde que Deus criou Adão e Eva. A humanidade havia se tornado tão perversa que o Criador resolveu destruir a raça humana. No meio do pecado crescente, da violência e da corrupção, o Senhor percebeu a exceção na vida de um homem. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. A vida de Noé nos mostra o caráter moral que Deus procurava havia anos. Noé era justo e reto, e obediente a tudo que o Senhor lhe ordenava. Assim como Deus observa a depravação da sociedade em geral, ele também nota a justiça de um indivíduo, Noé. O Senhor explica com detalhes ao reverente Noé o que está prestes a fazer e o papel que seu servo desempenhará no cumprimento de sua vontade e seu plano. Noé dará uma contribuição árdua, construir uma embarcação de 135 metros de comprimento, 22,5 metros de largura e 13,5 metros de altura, e depois enchê-la com exemplares de todas as espécies de animais da terra. A resposta de Noé às suas novas responsabilidades é imediata. Sem desculpas, sem ideias melhores, sem reclamar, sem questionar, ele vai imediatamente construir o primeiro barco do mundo, juntar os animais e buscar comida para alimentá-los por um ano. O relato bíblico apresenta dois momentos distintos. O primeiro, quando Noé recebe os planos iniciais de Deus e entende qual a sua participação neles. O segundo, depois de 120 anos, quando fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. Noé demonstra fé e obediência ao pregar pacientemente por 20 anos, alertando amigos e vizinhos enquanto construía a embarcação gigante. De certo modo, Noé se torna o segundo pai da raça humana. O Novo Testamento cita-o como exemplo de paciência e da graça de Deus, ao qual esperou 120 anos antes de destruir o mundo com o dilúvio. Ao fim deste tempo, o Senhor poupou o justo Noé e sua família, 8 almas no total, e destruiu um mundo injusto. O dilúvio é universal, cobre toda a terra. Tudo que respira é destruído, exceto as vidas que estão na arca. O temporal dura 40 dias, até que a terra começa a ficar seca de novo. Noé, mais uma vez, mostra sua reverência e sua obediência a Deus, oferecendo-lhe sacrifícios dos quais o Senhor se agrada. Então, o Criador faz uma aliança importante com ele e com toda a humanidade. Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do homem é má desde sua meninice. Não tornareis mais a ferir todo vivente como fiz. Contrário ao perverso cenário, Noé manteve-se destacado como a única pessoa justa na face da terra. A Bíblia fornece uma tripla descrição do caráter dele. Ele era um homem justo. Noé vivia segundo os justos padrões de Deus. Ele era íntegro entre os seus contemporâneos. Apesar de ter pecado, a vida de Noé refletia a imagem de Deus
e brilhava em relação à ofuscada moralidade que se via nos homens perversos ao seu redor. Ele andava com Deus, somente outro ser humano teve essa honra, Enoque, bisavô de Noé. O relacionamento de Noé com Deus refletiu-se na influência que ele teve em seu tempo. Noé era totalmente rendido ao Senhor, por isso estava qualificado para ser instrumento da salvação e do julgamento divino. Noé não se importava com o que os outros pensavam dele antes de o Criador pedir que fizesse a arca, nem durante os 120 anos que levou para construí-la. Noé achou graça diante do Senhor e lhe agradou. O que se pode aprender com a vida e o caráter desse servo fiel? Mesmo diante de uma tarefa árdua, como criar uma embarcação nunca antes construída ou adjuntar animais, Noé não recuava. O Senhor deu instruções específicas a Noé para a construção da arca. O tipo de madeira a ser usada, as medidas exatas e os números de compartimentos. Ele também foi específico ao orientar Noé a pôr na arca um casal de cada espécie, macho e fêmea. Qualquer coisa que Deus pedisse, Noé fazia. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Noé era um reflexo de Deus, e isso era tudo que o Criador precisava para agir poderosamente por intermédio dele. Isso ainda é válido para os dias de hoje. Deus ainda procura homens e mulheres justos e obedientes a Deus. Faça as mudanças necessárias para assegurar que você viva para Deus. Haja como for preciso para seguir o Senhor por completo. Então esse foi mais um vídeo, mais um episódio da série 50 personagens que mudaram a história. Se você gostou, não esquece de deixar o teu curtir, comenta nos comentários e até a próxima!